Naquela manhã cinzenta, ele caminhava sem rumo, carregando nas mãos o peso de uma vida em ruínas. O destino, porém, o levaria a um lugar inesperado, uma escola simples, um jardim esquecido e um reencontro capaz de mudar tudo. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém viva a chama dessas histórias. Rafael caminhava devagar pela rua estreita, o sol já alto, refletindo na pele suada e nas roupas simples que agora vestia. Parecia o retrato exato de alguém que carregava nos ombros não apenas o peso do próprio corpo, mas também o fardo de um passado que ainda queimava por dentro. Os vizinhos, que um dia o admiraram pelas conquistas e pelo sorriso seguro, agora o olhavam com aquele misto de pena e curiosidade, como quem vê uma sombra de um homem que já foi. Ele havia perdido tudo. O apartamento luxuoso, o carro que simbolizava status, os almoços regados a vinhos caros, as viagens rápidas para escapar da rotina. Mas mais do que os bens materiais, o que realmente lhe havia sido arrancado era a confiança em si mesmo, nas pessoas, no próprio futuro. Traído pelo sócio, enganado em cada detalhe de contratos que nunca pensou questionar, Rafael vira seu império ruir em questão de semanas, e com as pedras que caíam, caiu junto à sua dignidade. Era estranho como a vida podia virar de repente, até pouco tempo. Ele assinava cheques, resolvia reuniões, fechava negócios com a sensação de que nada poderia atingi-lo. Agora, olhava para as próprias mãos calejadas, sentindo a aspereza da pele como um lembrete cruel de que começava de novo. Do zero, sem mapa, sem bússola, sem honra, foi nesse estado de alma que aceitou o trabalho de jardineiro em uma escola pública, não porque fosse o emprego dos sonhos, mas porque era o único que lhe ofereceram. A diretora, uma mulher prática e dura, o contratara sem muitas perguntas. Ele não contou quem fora, tampouco quis revelar o que perdera. Apenas disse que sabia lidar com a terra que já havia ajudado o pai a plantar quando menino. Não era mentira, mas estava longe de ser toda a verdade. Na primeira manhã, ao atravessar o portão enferrujado da escola, Rafael sentiu o coração apertar. As paredes descascadas, o barulho alegre das crianças correndo, os professores conversando nos corredores, tudo parecia tão distante do mundo que habitara antes, que ao mesmo tempo tão próximo do que ele precisava agora. Um recomeço humilde, silencioso, quase invisível. Talvez fosse exatamente isso que lhe restava. Desaparecer dentro da rotina simples, como se o anonimato pudesse curar suas feridas. No pátio, o cheiro de terra molhada se misturava ao de giz que vinha das salas. Rafael respirou fundo. Havia algo naquele ar que trazia lembranças da infância, quando ainda acreditava que a vida era feita de descobertas e não de derrotas. Caminhou até a pequena área destinada ao jardim, mas tudo o que encontrou foram galhos secos, flores mortas e ervas daninhas. Era um cemitério de plantas, um retrato perfeito de como se sentia por dentro. Passou os dedos sobre a terra dura, como quem acaricia uma ferida. Fechou os olhos e, por um instante, quase desistiu. O impulso de largar tudo e voltar a ser apenas um sobrevivente o dominava. Afinal, quem ele era agora? Um jardineiro? Um homem quebrado tentando dar ordens a sementes que talvez nunca florescessem? A ideia o feria, mas havia algo naquele silêncio que parecia sussurrar diferente, como se o jardim abandonado lhe falasse em voz baixa: se eu ainda posso renascer, talvez você também possa. Rafael engoliu seco, pegou as ferramentas, sentiu o peso do cabo da enxada nas mãos e, com movimentos lentos, começou a cavar. O som do ferro batendo na terra dura ecoava como uma oração. Cada golpe parecia arrancar não apenas raízes secas, mas também pedaços de rancor que ainda lhe consumiam. Enquanto trabalhava, os alunos observavam de longe, curiosos. Alguns riam, cochichavam entre si, talvez achando estranho ver aquele homem alto e de semblante sério, mexendo com terra. Mas ele não se importou. Naquele momento, a terra era sua confidente, e o suor que escorria pelo rosto era a prova de que ainda podia produzir algo, ainda podia ser útil, mesmo que fosse apenas devolver vida a um canteiro esquecido. O dia passou devagar, o sol castigava, o corpo doía, mas, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu que fazia sentido estar ali.
Ao final da tarde, quando se levantou e olhou para o espaço parcialmente limpo, havia uma centelha de orgulho em seus olhos cansados. Não era muito, mas era um começo. Naquela noite em casa, deitou-se na cama simples e demorou a pegar no sono. O silêncio do quarto parecia gritar lembranças do passado. O sócio que o enganara, os olhares de desdém, as portas que se fecharam uma após a outra. Mas em meio a tudo isso, uma imagem insistia em aparecer. A terra entre suas mãos, o cheiro da umidade, a sensação de renascimento. Talvez aquele jardim não fosse apenas um trabalho. Talvez fosse um espelho do que ainda poderia ser reconstruído dentro dele. No dia seguinte, levantou-se mais cedo. A cada passo em direção à escola, sentia menos vergonha e mais curiosidade. O portão enferrujado já não parecia tão ameaçador. O barulho das crianças soava como música, não como ruído. Havia algo diferente em seu peito, ainda que não soubesse nomear. Quando entrou no pátio, o sol iluminava exatamente o espaço do jardim. Rafael parou por um instante. Respirou fundo e sorriu de leve. Um sorriso tímido, quase imperceptível, mas sincero. Havia algo esperando por ele ali. Algo que ainda não conseguia entender, mas que pressentia que iria muito além de flores e raízes. Porque, às vezes, o destino não precisa de grandes gestos para começar a transformar uma vida. Basta um canteiro abandonado e um homem disposto a escutar o que a terra tem a dizer. E Rafael, sem perceber, estava prestes a escutar muito mais do que isso. Na manhã seguinte, Rafael já não parecia o mesmo homem que chegara cabisbaixo e descrente dias antes. Algo nele havia mudado, mesmo que fosse apenas um fio invisível de esperança. O silêncio do quarto modesto ainda lhe pesava, é verdade, mas a ideia de voltar ao jardim lhe trazia uma estranha expectativa, como se aquele pedaço esquecido de terra tivesse se tornado um espelho de sua própria alma, seco, abandonado, mas com uma promessa oculta de vida. Chegou cedo à escola, antes mesmo do sinal tocar. O portão estava semi-aberto e o pátio ainda vazio. Caminhou devagar, sentindo o frescor da manhã, misturado ao cheiro de giz que escapava pelas janelas das salas. O barulho distante de crianças, chegando com mochilas coloridas, e risadas ainda não havia tomado o espaço. Era a hora perfeita para se perder entre os pensamentos e se reconectar com aquele pedaço de chão. Quando entrou no jardim, parou por um instante. O sol da manhã iluminava, as ervas daninhas como se fossem guardiãs de um território esquecido. As flores mortas, quebradiças, ainda estavam ali. Testemunhas silenciosas de um passado em que talvez houvesse cor e vida. Rafael respirou fundo, e um cheiro forte de terra úmida lhe invadiu os sentidos. Não era perfume agradável como de rosas frescas, mas havia nele uma autenticidade que o tocava. Com as mãos ainda calejadas do dia anterior, ele se ajoelhou, tocou a terra endurecida, passando os dedos lentamente, como quem acaricia uma ferida que precisa cicatrizar. A cada movimento, lembrava-se do pai, que na infância o levava ao quintal para plantar feijão em latas reaproveitadas. Lembrava-se da simplicidade daqueles dias, do sorriso fácil, da sensação de que o mundo era confiável. Agora adulto e quebrado, sentia que precisava reaprender a confiar na terra, como se fosse um pacto silencioso entre ele e algo maior. Começou a trabalhar, puxando galhos secos, arrancando raízes mortas, suando logo nas primeiras horas. O som do ferro contra a terra ressoava como um tambor surdo, lembrando-o do esforço necessário para reconstruir o que estava perdido. Havia pedras escondidas, teimosas, que ele precisou retirar com força, e a cada obstáculo que removia, não conseguia evitar pensar nos destroços que Henrique havia deixado para trás em sua vida. Em certo momento, parou e olhou para os próprios braços sujos de terra. Sorriu de canto. Havia algo reconfortante naquela sujeira. Era diferente do pó de concreto dos canteiros de obra que um dia comandara. Ali a sujeira era vida em potencial. Era promessa. Foi então que percebeu alguns olhares curiosos. Um grupo de crianças observava da beira do jardim, cochichando entre risadinhas. Uma menina pequena, de tranças mal feitas, o encarava com seriedade. De repente aproximou-se e perguntou: "Moço, o que o senhor está fazendo aí?" Rafael se surpreendeu com a naturalidade da pergunta. Limpou a testa com o braço e respondeu, com a voz rouca: "Tentando acordar esse jardim. Ele parece ter dormido por muito tempo.
A menina arregalou os olhos e sorriu. Então o senhor é tipo um mágico? Ele riu. Um riso que não lembrava há tempos. Não, nada disso. Só alguém tentando fazer as flores voltarem. A menina saiu correndo, animada, e logo voltou com 2 colegas. Ficaram ali, olhando enquanto ele trabalhava. Rafael percebeu que, sem querer, começava a despertar curiosidade. O que antes era apenas um pedaço esquecido da escola, agora virava palco de pequenas descobertas. Ao meio-dia, parou para descansar à sombra de uma árvore próxima. Pegou a garrafa d'água e observou o que havia feito até então. Ainda era pouco, mas já havia clareiras entre o mato, espaços limpos que pareciam pedir por novas sementes. Sentiu o peito se encher de uma satisfação discreta, quase tímida. Foi nesse momento que ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu uma mulher observando à distância. Seus olhos se estreitaram. O coração sem aviso acelerou. Não podia ser. Mas era Clara. O choque foi imediato. Havia anos que não havia, desde que os caminhos se separaram na juventude. E ali estava ela, com um vestido simples e os cabelos presos de forma prática, mas ainda com aquele olhar profundo que sempre o desarmava. Por um instante, Rafael não soube o que fazer. Segurou firme a garrafa, como se precisasse de algo sólido para se apoiar. Clara, percebendo o olhar surpreso, sorriu de leve. Não era um sorriso aberto, mas sim um gesto tímido, quase hesitante, como quem também revivia algo esquecido. «Rafael?» perguntou a voz suave, mas carregada de incredulidade. Ele demorou a responder, sentindo a garganta seca. «Clara!» O nome escapou como um sussurro. O silêncio que se seguiu parecia mais barulhento que qualquer conversa. Ambos se olharam como se o tempo tivesse parado, como se os anos desaparecessem entre aquele instante. Mas havia algo diferente agora. Rugas discretas, marcas da vida, olhares que carregavam histórias de dor e resistência. Rafael abaixou o olhar envergonhado. O orgulho ferido lhe pesava. Como explicar que de empresário bem-sucedido, agora era apenas o jardineiro da escola onde ela ensinava? Mas Clara não pareceu julgá-lo. Pelo contrário, havia ternura em seu olhar. «Eu dou aulas aqui», disse, quebrando o silêncio. «Nunca imaginei que fosse te encontrar». Assim, ele respirou fundo. «Nem eu». E novamente o silêncio tomou conta. Havia tantas palavras engasgadas, tantas memórias, tantos sentimentos que poderiam explodir. Mas nenhum dos dois soube por onde começar. As crianças, alheias à atenção, correram ao redor rindo e chamando a professora. Clara respondeu com um gesto, mas manteve os olhos fixos em Rafael. Ele, por sua vez, sentia o coração bater acelerado, como se tivesse voltado a ser o rapaz inseguro de anos atrás. Finalmente Clara deu um passo à frente. «Você vai cuidar do jardim?» Rafael assentiu. «Vou tentar». Ela sorriu novamente, desta vez com mais doçura. «Então talvez eu traga meus alunos para ver. Eles precisam aprender que mesmo depois de tudo parecer perdido, ainda é possível florescer». A frase atingiu Rafael como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Havia nela um sentido maior, algo que ele não podia ignorar. Clara se despediu e voltou para a sala, deixando no ar o perfume suave de lavanda que sempre a acompanhara. Rafael permaneceu ali parado, olhando o espaço vazio que ela deixara para trás. Sentia-se desarmado, exposto, mas também estranhamente vivo. Naquele instante, compreendeu que o jardim não seria apenas uma tarefa. Era o palco de algo maior, de algo que ainda estava por vir, algo que talvez mudasse o rumo de sua vida de novo. E enquanto pegava novamente a enxada, uma pergunta queimava em sua mente. Estaria preparado para enfrentar não apenas a terra endurecida do jardim, mas também as feridas que Clara trazia de volta à tona? O som da enxada contra a terra foi ficando distante à medida que a imagem de Clara se fixava nos pensamentos de Rafael. Não importava o quanto tentasse se concentrar no trabalho, o olhar dela voltava insistente, como se tivesse cravado raízes no fundo da memória. Era inevitável. Aquele reencontro mexera com ele de um jeito que não estava preparado para sentir. Na manhã seguinte, quando chegou à escola, Rafael tentou se convencer de que nada havia mudado. «É só mais um dia», repetia mentalmente. Mas o coração denunciava a mentira. Cada passo em direção ao jardim trazia um aperto no peito, uma expectativa infantil que há anos não experimentava. O jardim, pouco a pouco, começava a mostrar sinais de transformação.
Os espaços antes dominados pelo mato já deixavam ver a terra fértil, preparada para receber novas sementes. Rafael respirava fundo, e o ar carregado de cheiro de umidade parecia misturar-se com algo novo. Esperança. Foi então que Clara apareceu novamente, caminhando devagar em sua direção, um caderno apertado contra o peito. O som dos passos dela ecoava diferente, como se cada batida do salto baixo no chão tivesse o poder de descompassar o coração dele. Vejo que o jardim já começa a respirar de novo, disse ela com um sorriso suave. Rafael ergueu os olhos, tentando disfarçar o nervosismo. Ainda falta muito, mas talvez exista algo aqui que queira viver de novo. Clara se aproximou, e o perfume de lavanda chegou antes dela. A lembrança era imediata. Nas tardes da juventude, quando se encontravam escondidos perto da praça central, ela sempre carregava esse aroma, doce e discreto. Rafael engoliu seco, sentindo o peso da nostalgia. Sabe? Clara começou olhando para a terra revolvida. Eu sempre achei que os jardins são como pessoas. Às vezes parecem mortos, mas basta um pouco de cuidado para revelarem que ainda têm vida. Ele sorriu de canto, surpreso com a coincidência de pensamentos. É o que eu tenho aprendido. Houve um silêncio breve, carregado de algo não dito. Os olhos dela se fixaram nos dele, e Rafael percebeu que havia mais do que palavras naquela troca. Clara não estava apenas falando do jardim, e ele sabia disso. As crianças mais uma vez se aproximaram curiosas. Algumas chamaram por Clara, pedindo atenção. Ela riu e se agachou para conversar com os pequenos, deixando escapar uma gargalhada leve, cristalina, que preencheu o espaço como música. Rafael a observava em silêncio, sentindo uma mistura de ternura e dor. Ternura pelo que ela ainda era, dor pelo que ele havia perdido ao longo dos anos em que estiveram afastados. Quando os alunos correram de volta para o pátio, Clara se levantou e ajeitou os cabelos. Eles já estão encantados com o jardim. Disse que você é como um mágico, capaz de trazer flores do nada. Rafael balançou a cabeça, quase envergonhado. Mágico não. Só alguém tentando juntar os pedaços que sobraram. O tom sério de sua voz fez Clara se calar por alguns segundos. Ela o olhou como se quisesse atravessar a casca dura que ele insistia em manter. Havia ternura, mas também uma curiosidade silenciosa, como se buscasse entender quem ele havia se tornado. Rafael, ela começou hesitante, eu sei que a vida não tem sido fácil para você. Ele endureceu. O que você sabe? Clara baixou os olhos pensativa. Nada além do que vejo nos seus olhos. A sinceridade dela o desarmou. Por alguns segundos pensou em abrir-se, contar sobre a traição de Henrique, sobre as noites em claro, sobre a vergonha de ter se tornado um estranho para si mesmo. Mas a voz do orgulho ainda era mais alta. Não é assunto para agora, disse, desviando o olhar. Clara assentiu, sem insistir. Tudo bem, mas saiba que se precisar, eu estou aqui. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era constrangido, mas sim cheio de uma promessa silenciosa. Rafael percebeu que, apesar da resistência, algo nele já começava a ceder. Talvez fosse a maneira como ela falava sem exigir, sem pressionar. Ou talvez fosse apenas o fato de que, depois de tanto tempo perdido, ver Clara de novo era como respirar ar puro após anos de fumaça. Naquela tarde, quando Clara voltou para sua sala, Rafael permaneceu sentado à sombra de uma árvore, pensando nela. O vento balançava as folhas, trazendo o som distante das vozes infantis, e tudo parecia formar uma melodia suave. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, deixou-se imaginar um futuro que não fosse apenas sobrevivência. Mas junto com a esperança vinha o medo, porque em algum lugar dentro dele, sabia que o passado ainda não havia terminado. Henrique continuava lá fora, poderoso, e a qualquer momento poderia cruzar seu caminho novamente. E o destino, como sempre, não costuma esperar muito para mostrar as suas cartas. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e inquietação para Rafael. O reencontro com Clara mexera mais do que ele estava disposto a admitir. Havia algo em seu olhar que o desarmava, algo que parecia atravessar as paredes que ele ergueu desde a queda. Por isso, sua reação instintiva foi a de se afastar, criar uma distância segura, ainda que essa distância doesse. Naquela manhã ele chegou cedo, como de costume. O jardim já não parecia tão abandonado. Havia pequenos brotos surgindo da terra
e Rafael sentia um orgulho silencioso ao vê-los. Mas, ao mesmo tempo, a presença constante de Clara nos corredores da escola era uma lembrança incômoda. Ele não queria que ela o visse assim. Um homem reduzido a carregar ferramentas e cavar buracos na terra, quando um dia havia comandado projetos grandiosos. Enquanto regava as primeiras mudas, ouviu a voz dela atrás de si. Você tem feito um trabalho incrível aqui. O coração de Rafael disparou, mas ele não se virou de imediato. Continuou concentrado no regador, tentando disfarçar a tensão. É só um começo, respondeu com a voz contida. Clara se aproximou. O perfume de lavanda novamente o envolveu, e ele fechou os olhos por um instante, como se fosse impossível escapar daquela memória olfativa. Não é só um começo, Rafael. Sua voz tinha uma doçura firme. Você devolveu vida a esse espaço, e de alguma forma também trouxe esperança para os alunos. Ele suspirou, largando o regador. Finalmente a encarou. Clara, eu não quero que você se engane. Isso aqui é apenas o que restou de mim. Os olhos dela se estreitaram, cheios de empatia. Você realmente acredita nisso? Rafael desviou o olhar. Acredito. Eu tinha tudo. E perdi tudo. Não sou mais aquele homem que você conheceu. Clara respirou fundo. Por um instante, pareceu lutar contra a vontade de estender a mão e tocá-lo. Rafael, todos nós carregamos quedas. A diferença está no que fazemos depois delas. Ele não respondeu. O silêncio entre os dois era denso, carregado de algo mais profundo do que palavras poderiam dizer. Rafael queria acreditar no que ela dizia, mas o orgulho ferido o impedia. Foi então que Clara, com um olhar sério, deixou escapar uma parte de sua própria história. Eu também caí, Rafael. Ele a encarou surpreso. O quê? Ela mordeu o lábio inferior, como se hesitasse em revelar. Mas havia algo na presença dele que a encorajava. Meu casamento foi um fracasso. A voz dela tremeu, mas manteve firmeza. Achei que tinha encontrado alguém com quem construir uma vida. Mas no fim, descobri que estava sozinha o tempo todo. Rafael ficou em silêncio, tentando processar. Clara não era o tipo de mulher que se abria facilmente. Ele sabia disso. E ainda assim ali estava ela, expondo suas feridas. Ele me traiu, continuou Clara, olhando para o chão. Não apenas com outra pessoa, mas com a indiferença, com o descaso. Quando finalmente tive coragem de partir, eu já não era a mesma. Tive que começar de novo, reerguer-me sozinha. E até hoje às vezes me pergunto se já consegui. As palavras dela ecoaram fundo em Rafael. Era como se pela primeira vez, Clara mostrasse não apenas a mulher forte que todos viam, mas também a fragilidade escondida. E isso o atingiu de forma inesperada. Clara, ele começou, mas a voz falhou. Engoliu em seco e tentou de novo. Eu não sabia. Ela sorriu com tristeza. Ninguém sabia. Eu aprendi a esconder, mas a verdade é que todos nós carregamos cicatrizes. Algumas ficam visíveis, outras não. Rafael sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez desde a ruína, não se sentia sozinho em sua dor. Havia ali uma cumplicidade silenciosa, como se os dois compartilhassem um segredo. O de que, mesmo quebrados, ainda havia algo dentro deles que insistia em viver. Talvez por isso eu entenda você, completou Clara. O orgulho pode até tentar esconder, mas eu vejo nos seus olhos a mesma luta que existe nos meus. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dela por muito tempo, porque de alguma forma ela o enxergava além da máscara, e isso o assustava. O sino da escola tocou, interrompendo o momento. Clara se despediu com um sorriso leve, mas havia algo em seu olhar que dizia: não fuja de mim. Rafael, ele a viu se afastar com passos firmes e ficou parado, sentindo o coração dividido entre a vontade de correr atrás e o medo de se abrir demais. Durante toda a tarde, trabalhou no jardim com uma energia incomum. Era como se cada golpe da enxada fosse uma forma de descarregar o turbilhão de emoções que Clara havia despertado. O suor escorria pela testa, misturando-se ao pó da terra, e os músculos doíam. Mas nada disso importava. O que importava era a batalha interna que agora o consumia. À noite, deitado em sua cama simples, a mente não lhe deu trégua. Revivia cada palavra de Clara, cada gesto, cada silêncio compartilhado. Imaginava como teria sido a vida deles se tivessem seguido juntos no passado. Será que também teriam caído?
Ou será que poderiam ter sido o porto seguro um do outro? O sono demorou a vir. E quando finalmente veio, trouxe sonhos estranhos. Um jardim florido onde Clara o esperava, estendendo a mão. Mas sempre que ele tentava se aproximar, a figura de Henrique surgia, arrancando as flores pela raiz. Rafael acordou sobressaltado, o peito acelerado. Sentiu que havia algo se movendo não apenas no jardim da escola, mas dentro dele. Algo que podia ser começo de cura, ou de uma nova ferida. E no fundo sabia que quanto mais Clara se aproximasse, mais impossível seria manter a distância que ele tentava impor. A semana seguia com o jardim florescendo devagar, e cada pequeno broto parecia também despertar algo em Rafael. Clara passava por ali quase todos os dias, sempre com um comentário encorajador, ou um sorriso que, mesmo discreto, tinha o poder de clarear os cantos mais escuros da alma dele. A convivência se tornava inevitável, e embora ainda tentasse manter certa distância, Rafael já não conseguia esconder a fagulha de vida que voltava a brilhar em seus olhos. Mas o destino, mais uma vez, não permitiria que a paz durasse muito. Numa manhã de sexta-feira, a escola se movimentava de forma diferente. Havia cartazes coloridos no pátio, professores apressados, crianças ensaiando apresentações. A diretora Esther havia anunciado a visita de um importante benfeitor, alguém que financiava projetos da instituição e que viria verificar de perto o andamento das atividades. Rafael, curioso, observava de longe. Estava no jardim, limpando um canteiro recém-preparado, quando ouviu o barulho de um carro de luxo estacionando diante do portão. O som da porta se abrindo, passos firmes ecoando no piso de concreto. Então, uma voz conhecida que lhe gelou o sangue. É bom ver que as coisas estão andando bem por aqui. Rafael ergueu o rosto devagar, como quem teme confirmar o pressentimento. E lá estava ele, Henrique, o mesmo sorriso de sempre largo e calculado, acompanhado de gestos elegantes e uma postura de vencedor. O mesmo homem que destruíra sua vida sem pestanejar. Por um instante o mundo pareceu encolher. O ar ficou pesado. O coração de Rafael disparou. Sentiu-se novamente como no dia em que perdera tudo, esmagado pela traição do sócio. Henrique caminhava pelo pátio, como se fosse dono do lugar. Cumprimentava professores, apertava mãos, elogiava os cartazes feitos pelos alunos. A diretora o acompanhava de perto, sorridente, grata pelo apoio financeiro que mantinha projetos da escola vivos. E então, inevitavelmente, os olhos dele cruzaram com os de Rafael. O choque inicial foi rapidamente substituído por um brilho malicioso no olhar de Henrique. Aproximou-se com passos calculados, parou diante de Rafael e, com um sorriso enviesado, falou baixo, apenas para que ele ouvisse. Quem diria? O grande Rafael, jardineiro de escola. As palavras, impregnadas de veneno, perfuraram o orgulho de Rafael. Ele respirou fundo, tentando não reagir. Sabia que Henrique queria provocá-lo. O mundo dá voltas, respondeu seco, mantendo os olhos fixos no homem que um dia chamara de amigo. Henrique riu. Aquele riso falso que sempre escondia intenções obscuras. De fato dá, mas algumas pessoas caem e nunca mais levantam. Antes que Rafael pudesse responder, Clara se aproximou. Ela vinha com um grupo de alunos, animada, mas seu sorriso desapareceu assim que percebeu a tensão entre os dois homens. Henrique, disse ela, com uma frieza que não passou despercebida. Não sabia que viria hoje. Surpresa agradável, não é? Ele respondeu, exibindo o charme ensaiado que usava em público. É sempre um prazer apoiar esta escola. Clara cruzou os braços desconfiada. Sabia das histórias. Sabia principalmente o que Rafael havia passado por causa dele. E naquele instante, percebeu a tensão no semblante de Rafael. O esforço que ele fazia para não explodir. Espero que sua presença aqui seja realmente para o bem, disse ela firme. Porque esta escola precisa de paz, não de intrigas. Henrique manteve o sorriso, mas os olhos revelaram um lampejo de irritação. Ou sempre direta, não é, Clara? É uma qualidade que às vezes beira a insolência. Rafael sentiu o sangue ferver, deu um passo à frente, mas Clara tocou levemente em seu braço, um gesto discreto que dizia, não é a hora. Henrique percebeu o gesto e riu satisfeito. Então é assim. Vejo que reencontros antigos andam acontecendo por aqui. Interessante.
Com esse comentário envenenado, virou-se e caminhou de volta ao grupo que o aguardava, deixando atrás de si um rastro de tensão quase palpável. Rafael ficou imóvel por alguns segundos, o coração disparado. Clara olhou para ele com preocupação. Ele não pode te abalar. É isso que ele quer. Rafael passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Não é tão simples. Você não imagina o quanto ele ainda tem poder sobre tudo que perdi. Ela suspirou. Então está na hora de mostrar a ele que você também tem poder. Não o mesmo que antes, mas outro. As palavras dela ecoaram em sua mente, mas no fundo ele sabia que não seria fácil. Henrique não era o tipo de homem que deixava inimigos em paz. Nos dias seguintes, a presença de Henrique parecia se multiplicar. Notícias de novas doações, visitas inesperadas, reuniões com a diretora. Sempre sorridente, sempre generoso aos olhos da comunidade, mas sempre lançando olhares carregados de ameaça a Rafael. E logo começaram as dificuldades. Ferramentas do jardim desapareciam misteriosamente. Alunos traziam recados falsos, dizendo que Rafael não era confiável. Professores cochichavam nos corredores, confusos com os rumores que se espalhavam. Era como se uma sombra invisível tivesse começado a se espalhar por toda a escola, sufocando o pequeno renascimento que Rafael havia construído. Certa tarde, Clara o encontrou sentado no banco ao lado do jardim, o semblante pesado. — O que foi agora? — Serás tu pensando, Chascanda? — perguntou preocupada. — Eles querem me demitir — respondeu ele sem rodeios. Disseram que há reclamações, que não sou adequado para estar perto das crianças. Clara ficou indignada. — Isso é mentira. Você sabe que isso é obra dele. — Eu sei, mas como provar? Houve um silêncio carregado. Clara se aproximou mais, tocando de leve sua mão. — Rafael, você já sobreviveu ao pior que ele fez. Não pode deixá-lo destruir o que ainda resta em você. O toque dela o arrepiou. Por um instante, ele se permitiu fechar os olhos e respirar fundo. Havia algo no gesto de Clara que devolvia força, como se dissesse sem palavras que ele não estava mais sozinho nessa luta. Mas ao abrir os olhos, Rafael percebeu que o jogo estava apenas começando. Henrique não iria parar. A ameaça agora não era apenas contra ele, mas contra tudo o que começava a florescer. O jardim, a escola, a proximidade com Clara. E naquele instante, ele entendeu que não poderia mais fugir, porque se não enfrentasse Henrique, acabaria perdendo mais uma vez. Dessa vez, perderia não apenas seu orgulho, mas também a chance de um novo futuro ao lado da mulher que ainda fazia seu coração pulsar. O jardim, pouco a pouco, começava a se transformar diante dos olhos de todos. Onde antes havia apenas mato e abandono, agora surgiam canteiros organizados, mudas que cresciam com firmeza e flores tímidas que se abriam ao sol. As crianças corriam por ali nos intervalos, curiosas com cada broto que aparecia, e muitos professores paravam para admirar o espaço que antes ignoravam. Rafael sentia orgulho ao ver a vida renascer da terra. Mas mais do que o florescer das plantas, era a proximidade de Clara que lhe trazia um brilho novo nos olhos. Ela vinha quase todos os dias ao jardim, trazendo seus alunos para pequenas aulas ao ar livre, onde falava de poesia, metáforas e símbolos. Sempre fazia questão de conectar as palavras com a transformação que viam diante deles. — Viram como essa rosa brotou apesar dos espinhos? Dizia ela a certa altura, apontando para um arbusto que Rafael havia plantado. É como a vida. Mesmo em meio à dor, ainda pode nascer beleza. Rafael, à distância, ouvia suas palavras e sentia como se fossem ditas para ele. Clara, por sua vez, percebia o esforço silencioso de Rafael e a forma como ele se dedicava àquele pedaço de terra. Cada gesto dele com a enxada, cada cuidado ao regar as plantas, cada olhar contemplativo, parecia revelar um homem em busca não apenas de flores, mas de redenção. E isso a tocava de maneira profunda. Mas enquanto flores nasciam no jardim, espinhos surgiam ao redor. Henrique não suportava ver a admiração que começava a cercar Rafael. Seus cochichos já haviam se espalhado pela escola. Dizia que o ex-sócio não era de confiança, que tinha um passado nebuloso, que não deveria estar perto das crianças. A diretora Esther, pressionada pelas fofocas, chamou Rafael em sua sala. Era uma mulher prática, mas também justa. — Rafael, preciso ser honesta, disse ela, olhando firme em seus olhos.
Tenho recebido comentários desagradáveis. Alguns pais estão desconfiados. Dizem que você não é quem parece ser. Ele sentiu o peito apertar. Eu sabia que isso iria acontecer. Henrique está por trás disso. Esther suspirou. Eu não duvido. Mas enquanto não houver provas, não posso acusá-lo. Só quero que você tenha cuidado. Rafael saiu da sala com a sensação de que o chão se movia sob seus pés. As memórias do passado voltaram com força. O tribunal, os contratos falsificados, a humilhação pública. Sentiu novamente o gosto amargo da derrota. À tarde, Clara o encontrou sozinho no jardim, sentado no banco de madeira, o olhar perdido. O que houve? Perguntou sentando-se ao lado dele. Henrique está envenenando tudo de novo, respondeu a voz baixa. Ele sempre encontra um jeito de arrancar o que eu tento construir. Clara tocou de leve a mão dele, um gesto simples, mas carregado de ternura. Rafael, você não está sozinho desta vez. Ele a olhou surpreso com a firmeza dela. Não sei se consigo resistir mais uma vez. Consegue sim, disse ela convicta, porque agora não é só sobre você. É sobre essas crianças que acreditam no que você está fazendo. É sobre mim. O coração de Rafael acelerou. Havia algo na forma como Clara pronunciara aquelas últimas palavras que o atingiu em cheio. É sobre mim. Por um instante, pensou em se inclinar, em confessar tudo o que sentia. Mas se conteve. Havia espinhos demais ao redor para se deixar ferir outra vez. Na manhã seguinte, novas dificuldades surgiram. Ferramentas desapareceram misteriosamente do depósito. Canteiros que Rafael havia preparado foram revirados durante a noite, como se alguém tivesse feito questão de destruir seu trabalho. Ele chegou a encontrar pegadas na terra, mas nenhuma prova concreta que apontasse diretamente para Henrique. Mesmo assim, não tinha dúvidas. Ele não vai parar, murmurou para si mesmo. Enquanto tentava salvar o que ainda restava das mudas destruídas, Clara apareceu pouco depois, percebendo a raiva contida no semblante dele. Rafael, não deixe que ele mate o que você está cultivando. Mas e se eu não conseguir? Perguntou a voz embargada. Já perdi uma vez. Não sei se aguento perder de novo. Ela se ajoelhou ao lado dele, tocando a terra com as próprias mãos. Então deixe que eu plante com você. Os olhos dele se encheram de lágrimas, não apenas pela beleza do gesto, mas pelo que ele significava. Pela primeira vez, alguém se colocava ao lado dele sem hesitar, mesmo diante das ameaças de Henrique. E foi assim, lado a lado, que passaram a trabalhar. Clara vinha depois das aulas. Ajudava a regar, a retirar ervas daninhas, a reerguer os canteiros destruídos. Às vezes riam das dificuldades, às vezes permaneciam em silêncio, apenas compartilhando o peso da luta. Aos poucos, o jardim deixava de ser apenas obra de Rafael. Tornava-se o espaço dos dois, um símbolo de parceria e confiança. Mas essa proximidade não passou despercebida. Alguns professores cochichavam, alunos mais velhos espalhavam comentários maldosos, e Henrique, claro, usava cada detalhe como munição. Vejam só, dizia ele com um sorriso venenoso. Uma professora e um jardineiro. Bonita história para se comentar por aí, não acham? A diretora, embora não fosse de se impressionar com boatos, sentia a pressão aumentar. Havia pais que já perguntavam se a escola estava mesmo em boas mãos. Naquela noite, ao deixar a escola, Rafael caminhava ao lado de Clara até o portão. A lua iluminava o caminho, e o silêncio entre eles era confortável, carregado de algo que dispensava palavras. Em certo momento, Rafael parou, olhando para ela com intensidade. Clara, eu não sei se consigo proteger você disso. Ela franziu a testa. Não precisa me proteger de mim mesma, Rafael. Eu escolhi estar aqui. O coração dele se apertou. Quis dizer o quanto aquilo significava. O quanto ela era a única luz em meio à escuridão, que Henrique tentava lançar sobre ele, mas se conteve. Apenas assentiu e continuaram andando. Quando chegaram ao portão, Clara sorriu com suavidade. Não importa o que ele tente. As flores já começaram a nascer. Rafael a observou se afastar, sentindo o peso do medo e, ao mesmo tempo, a força de uma esperança que não ousava admitir. E naquele instante, teve a certeza de uma coisa. Se Henrique já o havia destruído uma vez, agora não estava apenas em jogo o seu futuro. Estava também o coração que, aos poucos,
Aprendia a bater em sintonia com o de Clara. Mas os espinhos cresciam, e a cada dia, ele sentia que o inimigo se aproximava mais, disposto a arrancar pela raiz tudo o que ousava florescer. Era noite quando Rafael entrou na pequena sala de depósito da escola. Estava à procura de ferramentas, mas encontrou algo muito diferente. Entre caixas antigas e pastas empoeiradas, seus olhos captaram uma pasta azul, caída atrás de um armário. Havia carimbos oficiais, relatórios, assinaturas. O coração dele acelerou antes mesmo de folhear, e quando abriu, sentiu o sangue gelar. Ali estavam provas de contratos superfaturados, notas frias e autorizações assinadas por Henrique em projetos ligados à escola e a outras instituições da cidade. Documentos que revelavam, sem espaço para dúvidas, a teia de fraudes que ele sempre suspeitou existir. Por um momento, a respiração de Rafael ficou curta. Era como segurar dinamite nas mãos. Ali estava a chance de expor o homem que havia destruído sua vida. A prova que poderia derrubar Henrique, arrancando a máscara de benfeitor que enganava a todos. Mas junto com a esperança veio o medo. Henrique era perigoso. Se ele descobrisse que Rafael tinha aqueles documentos, não hesitaria em retaliar. E Clara inevitavelmente estaria no alvo. Só de imaginar a sombra de Henrique se estendendo sobre ela, Rafael sentiu um nó na garganta. Guardou os papéis em uma mochila velha e saiu da sala como quem carrega um segredo explosivo. A noite estava fria e o vento parecia sussurrar perguntas que ele não queria responder. Caminhou até sua casa, cada passo mais pesado que o anterior. Ao chegar, acendeu a luz fraca do quarto e espalhou os documentos sobre a mesa. A pilha de papéis parecia encará-lo, exigindo uma decisão: justiça ou proteção, verdade ou silêncio. Rafael passou as mãos pelos cabelos exausto. Lembrou-se das risadas arrogantes de Henrique, das humilhações públicas do dia em que perdeu tudo. Lembrou-se também do sorriso suave de Clara, da força que ela transmitia, da promessa silenciosa de que estariam juntos nessa batalha. E foi nesse ponto que o dilema se tornou cruel. Se seguisse adiante e denunciasse Henrique, poderia colocar Clara em perigo. Se ficasse em silêncio, continuaria sendo prisioneiro do medo. A madrugada se arrastou em insônia. Rafael andava de um lado para o outro, o coração apertado. Pegava os papéis, lia novamente, e cada linha parecia gritar: faça alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, a imagem de Clara surgia, trazendo hesitação. Na manhã seguinte, chegou cedo ao jardim, mas o semblante estava diferente. Clara percebeu logo ao encontrá-lo. O que aconteceu? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Rafael hesitou. Não queria envolvê-la, mas não conseguiu esconder a inquietação. Eu encontrei provas contra Henrique. Documentos que mostram tudo o que ele fez. Os olhos dela se arregalaram. Rafael, isso é enorme. Você pode derrubá-lo com isso. Posso sim. Ele baixou o olhar, a voz embargada. Mas se eu fizer, ele não vai parar. Vai vir atrás de mim, de você. Clara segurou a mão dele firme. Eu não tenho medo. Mas eu tenho, confessou pela primeira vez, deixando transparecer a fragilidade. Tenho medo de perder você. O silêncio entre eles pesou. Clara apertou mais a mão dele, e seus olhos transmitiam ternura e coragem. Rafael, não deixe o medo decidir por você. O medo nunca constrói nada. As palavras dela ecoaram fundo, mas não dissiparam a angústia. O dilema permanecia: proteger o amor ou buscar justiça? Nos dias seguintes, Rafael passou a viver em sobressalto. A cada esquina, achava que alguém o seguia. A cada barulho estranho, acreditava que Henrique já sabia de tudo. À noite, guardava os documentos em lugares diferentes, como se isso pudesse protegê-los. Mas a verdadeira prisão era a indecisão. Clara notava a mudança nele. O semblante pesado, o olhar distante, o sorriso rarefeito. Ela tentava trazer leveza, aproximava-se com gestos de carinho, mas havia sempre uma sombra entre eles, o segredo que Rafael carregava. Certa tarde, ao regarem juntos o jardim, Clara parou, olhou para ele e disse: eu sei que você está se destruindo por dentro. Não pode carregar isso sozinho. Rafael largou o regador exausto. Eu não sei o que fazer. Se eu expuser Henrique, posso acabar com ele. Mas posso acabar com você também. E se você não fizer nada? Ela perguntou, a voz suave, mas firme. Vai acabar com você mesmo.
Essas palavras ficaram ecoando em sua mente como uma sentença inevitável, porque no fundo ele sabia que era verdade. Naquela noite, Rafael voltou a folhear os documentos. As assinaturas de Henrique, as cifras absurdas, as irregularidades gritantes. Cada detalhe era uma faca apontada para o inimigo, mas também uma faca que poderia cortar tudo o que ele começava a reconstruir. O relógio marcava quase meia-noite quando ele ouviu um barulho na rua. Levantou-se, olhou pela janela. Um carro preto estava parado do outro lado, os faróis apagados. O coração disparou. Henrique já sabia, ou era apenas paranoia? Não conseguiu voltar a dormir. Na manhã seguinte, chegou à escola mais cedo que o normal. O jardim parecia silencioso, como se também sentisse o peso do dilema que ele carregava. Clara apareceu pouco depois, trazendo café em um copo de plástico. "Você não dormiu, não é?" perguntou, observando as olheiras dele. Ele balançou a cabeça, cansado. O medo não deixa." Clara o olhou por longos segundos. Depois disse baixinho: "Rafael, talvez você precise decidir se vai viver para fugir ou para lutar." Essas palavras o atingiram como um soco, porque eram simples, mas traziam a verdade que ele tentava evitar. O dia seguiu arrastado. Rafael se dividia entre o jardim e a pasta escondida em sua mochila. Em alguns momentos, decidia que iria até a polícia naquela mesma noite. Em outros, decidia que queimaria tudo para proteger Clara. O conflito o consumia, como se cada escolha fosse uma sentença. À tarde, enquanto trabalhava sozinho, ouviu passos atrás de si. Virou-se e deu de cara com Henrique parado na beira do jardim, o mesmo sorriso venenoso nos lábios. "Belo trabalho", disse, fingindo cordialidade. "Quem diria que você tinha talento para lidar com terra?" Rafael não respondeu. Apenas o encarou, tentando controlar a raiva. Henrique deu um passo à frente. Baixou a voz. "E sabe, às vezes fico pensando, será que você não aprendeu a lição da última vez? Quem enfrenta pessoas como eu sempre perde." Rafael sentiu o sangue ferver, mas permaneceu em silêncio. Henrique riu satisfeito com a provocação e se afastou. Quando Clara chegou, encontrou Rafael ainda paralisado, os punhos cerrados. "Ele esteve aqui." perguntou. Rafael apenas assentiu. Ela respirou fundo. Depois disse: "Então é hora de você decidir, Rafael. Ou você carrega esse peso até ele te esmagar, ou escolhe enfrentar mesmo com medo." O coração dele batia descompassado. Olhou para o jardim, agora cheio de brotos que cresciam apesar de tudo, e percebeu que, de alguma forma, sua escolha não era apenas sobre Henrique. Era sobre florescer ou continuar enterrado nas cinzas. Mas ainda não tinha forças para decidir. E, enquanto o sol se punha atrás das árvores da escola, Rafael sentiu que o tempo se esgotava, porque mais cedo ou mais tarde, Henrique descobriria tudo. E quando isso acontecesse, o peso da escolha cairia sobre ele de maneira implacável. A sala da diretoria estava mais cheia do que de costume naquela manhã. Pais de alunos, professores, membros da comunidade local e até alguns representantes da Secretaria de Educação se reuniam em torno de uma longa mesa de madeira. O ambiente, carregado de expectativa, tinha o cheiro característico de papel e café morno, misturado à tensão quase palpável no ar. Era a reunião trimestral da escola, mas dessa vez havia algo diferente. A presença de Henrique, anunciado pela diretora Esther como um dos grandes benfeitores da instituição. Ele chegara elegante, de terno impecável e sorriso calculado, cumprimentando todos com ares de superioridade. Rafael, por outro lado, estava sentado discretamente ao fundo, com roupa simples e as mãos marcadas pela terra do jardim. Não queria estar ali, mas Esther insistira. "Você tem feito um trabalho importante. Precisa estar presente", dissera ela. Mas Rafael sabia. Aquela não seria apenas uma reunião. Seria um campo de batalha. Quando os discursos protocolares terminaram, Henrique se levantou, caminhando até o centro da sala. Sua voz grave encheu o espaço, segura e sedutora. "É uma honra apoiar esta escola", começou, olhando em volta como quem domina o ambiente. "Mas também é minha obrigação zelar para que ela esteja em boas mãos." Fez uma pausa estratégica, deixando o silêncio pesar. Depois virou-se em direção a Rafael. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Murmúrios começaram a se espalhar entre os presentes.
Rafael sentiu o estômago revirar. Temos aqui, continuou Henrique, erguendo a voz, alguém que já provou ser incapaz de administrar a própria vida. Um homem que perdeu tudo por falta de caráter, que arruinou negócios e agora tenta se esconder atrás de uma enxada. Os cochichos aumentaram e alguns olhares se voltaram para Rafael com desconfiança. Ele apertou os punhos, mas permaneceu em silêncio. Sabia que Henrique queria exatamente isso, arrancar dele uma reação impensada. Eu pergunto a vocês, disse Henrique, espalhando os braços em gesto teatral. É esse o exemplo que queremos dar aos nossos filhos? Permitir que alguém assim circule entre eles, como se fosse um modelo de trabalho e dignidade. Um burburinho percorreu a sala. A humilhação queimava por dentro de Rafael, mas o orgulho o impedia de levantar a voz. Sentia-se novamente no tribunal da falência, julgado sem direito de defesa. Foi então que uma voz suave, mas firme, ecoou pela sala. Basta, todos se viraram. Era Clara. Ela se levantou devagar, os olhos fixos em Henrique. O coração de Rafael disparou. Nunca a vira assim. Tão determinada, tão disposta a enfrentar a tempestade. O senhor fala de caráter como se fosse dono da verdade, disse ela. Cada palavra carregada de firmeza. Mas todos aqui merecem conhecer a verdade inteira. Henrique riu, nervoso. E desde quando uma professora de literatura entende de negócios? Clara não se abalou. Não entendo de negócios. Entendo de pessoas. E conheço Rafael o suficiente para saber que ele não é o homem que o senhor tenta pintar. O silêncio tomou conta da sala. Alguns cochichos cessaram. Os olhos se voltaram para ela, atentos. Muitos aqui não sabem, continuou Clara. Mas eu estava presente quando parte daquela empresa começou. Vi de perto como Henrique conduzia contratos, como manipulava documentos, como afastava Rafael das decisões mais importantes. Henrique empalideceu por um instante, mas logo recuperou o sorriso falso. Isso é calúnia. Clara deu um passo à frente, a voz agora mais alta. Não é calúnia quando se tem provas. Rafael sentiu o coração gelar. Ela sabia dos documentos. De alguma forma descobrira ou ele deixara escapar. O medo imediato foi por ela. Se Henrique a visse como ameaça, poderia atacá-la. Mas Clara não recuou. Olhou diretamente para a diretora Esther. Dona Esther, Rafael mostrou a mim papéis que comprovam fraudes. Eu vi as assinaturas. Sei o que significam. Um burburinho intenso percorreu a sala. Os olhares antes desconfiados voltaram-se agora para Henrique. A expressão dele endureceu. Está claro que essa professora foi manipulada por um homem desesperado. Rebateu. A voz mais agressiva, mas Clara não se intimidou. Não, Henrique. O que está claro é que você teme a verdade, porque sabe que, se ela vier à tona, seu castelo de mentiras desmorona. O silêncio voltou denso, quase sufocante. Rafael, imóvel no fundo da sala, sentia-se dividido entre orgulho e pavor. Orgulho por ver Clara se levantar por ele. Pavor por ela ter se exposto demais. A diretora Esther, séria, pediu calma. Isso é grave. Precisamos avaliar com responsabilidade. Rafael tem algo a dizer? Todos os olhares se voltaram para ele. A garganta secou, as mãos suavam. Ele se levantou devagar, respirou fundo e encarou Henrique. Eu não sou perfeito. Cometi erros, confiei demais em quem não devia. Mas uma coisa eu garanto, não sou o traidor dessa história. Os olhos de Henrique faiscavam de raiva, mas Rafael continuou. O jardim que vocês veem lá fora é o que resta de mim. Não tenho fortunas, não tenho títulos. Só tenho a chance de provar com minhas mãos e com meu suor que ainda posso florescer. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Alguns pais assentiram discretamente. Professores murmuraram palavras de apoio. Figura altiva de Henrique parecia encolher diante do peso das palavras simples de Rafael. Mas por trás daquele silêncio, Rafael sabia que a guerra não estava vencida. Henrique não desistiria. Aquilo era apenas o começo de uma batalha ainda maior. Quando a reunião terminou, Clara se aproximou dele, os olhos cheios de preocupação. Você está bem? Não, respondeu a voz rouca, mas estou em pé. Ela tocou seu braço firme. E não vai estar sozinho. Rafael a olhou com intensidade. Havia tanto que queria dizer, tanto que o coração gritava, mas o medo ainda o segurava. Do outro lado da sala, Henrique os observava em silêncio, o sorriso venenoso de volta aos lábios.
Era o tipo de sorriso que prometia vingança. E Rafael soube naquele instante que a luta estava longe do fim. A noite anterior fora de insônia. Rafael se revirava na cama estreita, o coração batendo pesado, como se cada batida fosse um lembrete da decisão que precisava tomar. Os documentos estavam guardados em sua mochila, bem escondidos, mas pareciam pulsar ali dentro, como um coração estranho exigindo ação. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Henrique, arrogante e vitorioso, pairando sobre ele como uma sombra. E então via também Clara, firme, erguendo a voz na reunião, colocando-se ao lado dele diante de todos. Aquilo o movia. Já não era apenas sobre vingança. Era sobre dignidade, sobre verdade, sobre o direito de florescer de novo. Quando amanheceu, Rafael já sabia que não poderia mais adiar. Naquele dia, a escola estava mais cheia que o normal. Corria a notícia de que haveria uma nova reunião extraordinária, convocada pela diretora Esther. Professores cochichavam nos corredores, pais chegavam curiosos, alunos mais velhos observavam com olhos atentos. O ambiente estava carregado de expectativa, como se todos soubessem que algo importante aconteceria. Rafael caminhava até lá com passos firmes, embora por dentro tremesse. Trazia a mochila no ombro, pesada não apenas pelo volume, mas pelo peso simbólico que carregava. Clara o esperava na porta da sala de reuniões. Quando o viu, tocou levemente seu braço. "Tem certeza?" perguntou a voz suave, mas preocupada. Ele respirou fundo. "Não posso mais fugir." Ela assentiu, e o olhar dela foi como um escudo silencioso, um lembrete de que ele não estava sozinho. Henrique já estava lá dentro, sorridente, cumprimentando a todos como se fosse o salvador da comunidade. Seu terno impecável brilhava sob a luz artificial da sala, que o relógio caro em seu pulso parecia zombar de cada olhar curioso ao redor. Quando viu Rafael entrar, o sorriso dele se tornou ainda mais venenoso. Ora, murmurou, apenas para que Rafael ouvisse. Veio para mais um espetáculo? Rafael não respondeu, apenas caminhou até a mesa central, onde a diretora Esther já aguardava. Esther o encarou com um olhar firme, quase maternal, e fez um gesto discreto com a cabeça. Ele entendeu. Era a hora. Quando todos se acomodaram, Esther tomou a palavra. "Reuni vocês aqui porque há assuntos graves que precisam ser esclarecidos. Esta escola deve à comunidade não apenas educação, mas também transparência." Henrique, confiante, abriu um sorriso. Transparência é o que sempre defendi. Foi nesse momento que Rafael se levantou. O barulho das cadeiras se movendo chamou a atenção de todos. Ele colocou a mochila sobre a mesa. Abriu o zíper e retirou a pasta azul. O coração acelerava, mas sua voz saiu firme. "Durante anos vivi como se fosse culpado. Carreguei a marca da derrota, da humilhação, mas hoje trago a verdade." O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhos estavam nele. Rafael respirou fundo e abriu os documentos. Estes papéis mostram contratos fraudulentos, assinaturas falsas, superfaturamentos. Ergueu uma folha para que todos vissem. Mostram que Henrique usou não apenas a empresa que destruímos juntos, mas também esta escola, como instrumento para o próprio enriquecimento. Henrique se levantou de repente, o sorriso desaparecendo. "Isso é mentira. Provas forjadas por um homem amargurado." Mas Esther tomou a palavra, a voz firme como nunca. "Não, Henrique. Eu mesma examinei esses documentos. As assinaturas são suas. As cifras não mentem." Um murmúrio percorreu a sala. Pais se levantaram. Professores se entreolharam indignados. Henrique tentava recuperar o controle gesticulando. "Vocês não entendem. Este homem é um fracassado tentando arrastar meu nome para a lama." Rafael manteve-se de pé, o olhar firme. "Você me roubou, Henrique. Roubou minha vida, minha dignidade, meu futuro. Mas não vai roubar de novo." O confronto entre os dois parecia incendiar o ambiente. De um lado, Henrique, nervoso, tentando se agarrar ao poder que escorria pelos dedos. Do outro, Rafael, simples, mas carregado da força da verdade. Foi então que Clara se levantou. Sua voz soou clara e forte, cortando o burburinho. "Todos aqui conhecem meu compromisso com esta escola. Eu vi esses documentos. Eu sei do que Rafael está falando. E sei, principalmente, que a honestidade dele é a única razão pela qual o jardim lá fora existe hoje." O silêncio voltou pesado. Mas agora era Henrique quem parecia encolher.
Seu rosto estava vermelho. Os olhos faiscavam de raiva. Esther bateu levemente a mão na mesa. As autoridades serão notificadas. Até lá, o Sr. Henrique não terá mais nenhuma ligação com esta escola. Um aplauso tímido começou em algum canto da sala e logo se espalhou, crescendo como um coro de apoio. Rafael sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, não era ele o julgado. Era o inimigo. Naquela tarde, o sol parecia brilhar mais forte sobre o pátio da escola. Crianças corriam entre os canteiros rindo, tocando as flores que finalmente floresciam. O jardim estava vivo, colorido, perfumado. Rafael observava em silêncio, os olhos marejados. Clara se aproximou sorrindo. Conseguiu. Ele balançou a cabeça. Não sozinho. Ela tocou sua mão, entrelaçando os dedos aos dele. Ninguém floresce sozinho, Rafael. O coração dele se aqueceu. O jardim agora florido era mais do que plantas. Era símbolo de tudo o que havia sido reconstruído. Sua dignidade, sua esperança, seu coração. E ao lado de Clara, percebeu que, mesmo depois de ter sido reduzido às cinzas, ainda era possível florescer. Mas, no fundo, sabia que a batalha não estava completamente vencida. Henrique não era do tipo que aceitava a derrota em silêncio. E enquanto observava o sol se pôr sobre o jardim, Rafael sentiu que ainda havia espinhos no caminho. Mas, pela primeira vez em muito tempo, acreditava que poderia enfrentá-los, porque agora não estava sozinho. As semanas seguintes à reunião foram intensas para todos. A notícia sobre Henrique espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. O homem que, por anos, fora visto como exemplo de sucesso e generosidade, agora era alvo de investigações, manchetes de jornal e cochichos indignados nos cafés da praça. Os olhos que antes o aplaudiam agora o evitavam. Os convites para eventos desapareceram. Os cumprimentos sumiram. Henrique perdia, pouco a pouco, não apenas o prestígio, mas também o poder que sempre o sustentara. Rafael acompanhava de longe, sem euforia, mas também sem remorso. Não havia prazer na queda de um inimigo. Apenas a sensação de que a verdade finalmente se erguera sozinha, como uma flor que rompe o asfalto. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia esmagado. Respirava leve, como se cada dia fosse uma chance de caminhar sem correntes nos pés. E o jardim? O jardim. Era o reflexo perfeito dessa transformação. O espaço que antes carregava cheiro de abandono, agora transbordava perfumes variados. O doce das rosas, o frescor da hortelã, a intensidade das margaridas que se abriam ao sol. Crianças corriam entre os canteiros, apontando brotos novos, colhendo flores para enfeitar a sala de aula. Professores sorriam ao atravessar o pátio, e até a diretora Esther, sempre tão séria, parecia carregar uma expressão mais leve ao olhar para o trabalho concluído. Certa tarde, Clara se aproximou de Rafael no banco de madeira, sob a sombra de uma árvore. O vento bagunçava alguns fios de seu cabelo, e o perfume de lavanda parecia se misturar ao cheiro da terra molhada. Parece outro lugar, disse ela, olhando em volta, encantada com a cena. Rafael sorriu de canto. Não só o lugar. Ela voltou o olhar para ele, os olhos brilhando. Você também. Ele abaixou a cabeça, envergonhado, mas havia verdade nas palavras dela. Rafael já não era o homem que chegara ali encolhido, carregando apenas ruínas dentro de si. Já não se escondia atrás do silêncio pesado. Estava de pé, com as mãos sujas de terra, mas com o coração limpo, disposto a recomeçar. Sabe, Clara, disse ele, depois de um longo suspiro, por muito tempo eu achei que precisava reconstruir tudo o que perdi. A empresa, os bens, a imagem que eu tinha. Mas agora, ele olhou para o jardim, as cores vivas refletindo no brilho suave de seus olhos. Agora eu vejo que talvez nunca tenha precisado daquilo. Ela sorriu com ternura. Talvez o que você precisava estava sempre aqui. Aqui? Ele perguntou confuso. Clara apontou para o peito dele. A força para recomeçar. O resto é só consequência. As palavras dela o atravessaram como um abraço silencioso. Por um momento, Rafael fechou os olhos, sentindo o peso da revelação. Era verdade. Ele passara anos tentando provar algo ao mundo, mas o que realmente precisava era provar a si mesmo que ainda podia florescer. O tempo passou e o jardim continuou crescendo. Tornou-se um espaço comunitário,
Famílias traziam mudas para plantar, alunos ajudavam nos cuidados, vizinhos vinham apenas para sentar e conversar. Aquele pedaço de terra antes esquecido se transformava em ponto de encontro, em símbolo de que mesmo as maiores perdas podiam dar lugar a novos começos. E no coração de Rafael, um novo jardim também florescia. A cada dia, sua proximidade com Clara se tornava mais intensa. Havia risos compartilhados enquanto regavam plantas, silêncios confortáveis ao observar o pôr do sol, toques discretos que falavam mais do que 1000 palavras. O amor, que um dia ficara soterrado pelas cinzas do passado, agora renascia com a mesma força das flores que brotavam da terra. Certa noite, ao deixarem a escola juntos, caminharam até o portão sob a luz amarelada dos postes da rua. Rafael parou, respirou fundo e com a voz baixa disse: Clara, eu não sei o que o futuro reserva. Não tenho nada para oferecer além disso aqui. Apontou para suas mãos calejadas, ainda sujas de terra. Mas se você aceitar, quero caminhar ao seu lado. Ela o olhou em silêncio por alguns segundos, os olhos marejados antes de sorrir. Rafael, é exatamente isso que eu quero, caminhar ao seu lado. E naquele instante, quando suas mãos se entrelaçaram, o passado deixou de ser prisão. Tornou-se apenas memória, lição, combustível para o presente. Os dias seguintes foram de calma e esperança. Henrique, cada vez mais isolado, praticamente desapareceu da comunidade. A escola, por sua vez, florescia em todos os sentidos. O desempenho dos alunos melhorava. Professores se sentiam mais unidos e o jardim se tornava espaço de aprendizado e inspiração. Em uma manhã ensolarada, a escola organizou uma pequena cerimônia para inaugurar oficialmente o espaço revitalizado. Havia flores coloridas, cartazes feitos pelos alunos e até uma apresentação de música. A diretora Esther discursou com sua voz firme, mas emocionada. Este jardim não é apenas obra de mãos talentosas. É a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há a possibilidade de renascer. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. As crianças o aplaudiram, chamando-o de seu Rafael do Jardim. E ao lado de Clara, ele percebeu que aquele título simples valia mais do que qualquer cargo que já tivera na vida. Quando a cerimônia terminou, Rafael ficou sozinho por alguns minutos no jardim. Olhou para as flores, para as árvores, para cada detalhe que carregava suor, esforço e esperança. Sentiu a brisa suave no rosto e respirou fundo, deixando que o ar fresco enchesse seus pulmões com a sensação de recomeço. E sorriu. Não era mais o homem das cinzas, era o homem das flores. O sol se punha, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Rafael e Clara caminhavam lado a lado pelo pátio, em silêncio, apenas ouvindo o barulho das folhas sendo embaladas pelo vento. Em certo momento, ele parou e olhou para ela. Sabe, Clara, disse a voz suave, eu achava que precisava reconstruir impérios, mas agora vejo que a vida verdadeira está aqui, nas coisas simples, em confiar de novo, em amar de novo. Ela sorriu tocando sua mão. Então não são as pedras que constroem a vida, Rafael. São as flores. Ele a puxou para perto, e os dois permaneceram abraçados, enquanto o céu escurecia, como se o tempo pudesse finalmente descansar. E assim, no coração de um jardim que um dia fora pó e silêncio, nascia a promessa de um futuro onde, das cinzas, floresciam não apenas plantas, mas também almas que aprenderam a recomeçar. Rafael descobriu que não precisava reconstruir impérios para se sentir inteiro. Ao lado de Clara, aprendeu que das cinzas também nascem flores, e que o verdadeiro recomeço se ergue não de tijolos, mas de confiança e amor. E talvez a pergunta que reste seja: quantos jardins ainda dormem em silêncio dentro de nós? Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim.